Olá! Já pararam para pensar como é que se consegue manter viva uma herança com milhares de anos? Especialmente numa era de grandes mudanças. Pois bem, hoje vamos mergulhar na história de uma figura absolutamente notável do século XVII, o Rabino Shlomo de Oliveira. E ele tinha um plano engenhoso, todo ele centrado numa única ideia: o domínio da língua hebraica. Vamos lá perceber porque é que isto foi tão revolucionário para a época e, quem sabe, o que nos pode ensinar ainda hoje. E só para que saibam, esta apresentação baseia-se no artigo do portal soissefardi.org. E é esta a grande pergunta que, no fundo, define a missão do Rabino de Oliveira. Pensem bem, num mundo que não para de mudar, como é que se evita que o conhecimento de gerações e gerações se perca no tempo? A resposta dele? Bem, não passava por guardar relíquias empoeiradas. Passava por dar às pessoas as chaves para decifrar esses tesouros. E o plano dele era claríssimo. Então, para começar, a nossa viagem leva-nos até à vibrante Amsterdão do século XVII. Naquela altura, Amsterdão era uma espécie de porto de abrigo para muitos judeus sefarditas. E é exatamente neste cenário que encontramos o nosso protagonista, um homem cuja missão de vida foi, na verdade, construir pontes. Pontes que ligassem o seu presente a um passado ancestral. E que jornada! Reparem bem, ele nasceu em Lisboa por volta de 1635, numa família com um passado bem complexo. Eram Anusim. E já vamos ver o que isto significa, porque é crucial. De Portugal acaba por ir para Amsterdão. E lá, a sua erudição, o seu conhecimento, levaram-no a uma ascensão, digamos, meteórica, a tal ponto que, em 1698, é nomeado rabino-chefe. Era, na altura, uma das posições mais influentes de todo o mundo sefardita. E aqui está a chave para percebermos a sua motivação. Anusim. Esta palavra hebraica significa os forçados. Refere-se àqueles judeus que, sob coação, foram forçados a converter-se a outra religião, mas que, em segredo, continuavam a manter as suas práticas e a sua fé. Ora, o rabino vinha de uma linhagem que viveu esta luta pela identidade na pele. E esta experiência pessoal, sem dúvida nenhuma, foi o combustível para a sua dedicação em criar ferramentas para que outros pudessem reconectar-se abertamente com as suas raízes. Isto leva-nos, precisamente, ao coração da sua filosofia. Vejam bem, para ele não bastava apenas ensinar, era fundamental ensinar de maneira certa. E a tradição sefardita, nesse aspecto, tinha um método muito claro e estruturado. Havia uma ordem lógica para se construir o saber. E era esta a sequência, passo a passo. Antes de sequer pensar em mergulhar na interpretação de textos complexos, a base era tudo. Primeiro passo, a pronúncia perfeita. E quando digo perfeita, é mesmo isso. Dominar os acentos bíblicos, os teamim. Na verdade, se não se conseguisse ler as palavras na perfeição, ainda nem se era considerado alfabetizado. Só depois, passo 2, é que vinha o domínio da gramática, o dictuque. E, finalmente, o terceiro passo, explorar o significado, a semântica. Era uma jornada metódica, do som à sabedoria. E esta citação, olhem, resume tudo de forma brilhante. Para a tradição que o Rabino de Oliveira defendia, tentar estudar os textos sagrados sem um domínio profundo da língua seria como tentar construir uma casa sem fundações. O estudante estaria sempre dependente de outros, sempre a faltar-lhe qualquer coisa. O objetivo final era a autonomia intelectual. Era isso que estava em jogo. Ok, então como é que ele resolveu este problema na prática? Simples. Criando uma autêntica caixa de ferramentas intelectual. Uma biblioteca de obras pensadas para capacitar cada estudante, passo a passo, a construir essa tal fundação sólida de que falámos. Vamos começar por um dos maiores desafios para qualquer estudante, o Talmud. Estamos a falar de um compêndio vastíssimo de lei e tradição judaica. O rabino sabia perfeitamente que para um iniciante, entrar neste universo podia ser esmagador. Por isso, ele criou a chave de acesso. E essa chave chamava-se Dargenoam. E atenção, isto não era só um dicionário, era um guia prático, um manual, que desvendava a linguagem técnica, as expressões em aramaico. Basicamente, tornava o estudo da Guemará, que é a sua componente principal de análise e debate, acessível a quem estava a começar. Uma ferramenta, de facto, indispensável. Muito bem. A seguir, vamos à base de tudo, a gramática hebraica. Como é que se podia garantir que os estudantes, muitos deles falantes de português, pudessem realmente dominar a estrutura da língua sagrada? Bem, ele escreveu 2 obras que foram absolutamente fundamentais. A primeira, o Yad Lashon. Era um manual de gramática hebraica, mas com um toque de gênio. Estava tudo explicado em português, a língua dos seus alunos. E para complementar, tínhamos o Etz Haim, que funcionava como um glossário para construir o vocabulário essencial.
Ele estava literalmente a construir uma ponte linguística entre dois mundos. Mas o hebraico, por si só, não era suficiente. Havia textos cruciais, como partes dos livros de Daniel, de Esdra e, claro, grande parte do Talmud, que estavam escritos em aramaico. O rabino não ia deixar esta necessidade por atender, claro que não. E foi assim que nasceu o Dal Sefataim. Aqui, ele aplicou exatamente o mesmo método brilhante, mas desta vez ao aramaico. Um livro que, mais uma vez, em bom português, explicava os princípios gramaticais desta língua antiga. Com isto, ele garantia que nenhuma parte do cânon judaico ficasse fora do alcance dos seus estudantes. Então, chegados a este ponto, o que é que podemos retirar disto tudo? Qual é, afinal, o impacto duradouro deste esforço monumental de um rabino que viveu há mais de 300 anos? Olhem, o legado dele é claríssimo. Ele foi um verdadeiro mestre da língua hebraica. Mas foi mais do que isso. Ele foi um arquiteto da educação. Ele percebeu que preservar uma cultura não é só guardar textos antigos numa prateleira, é garantir que as gerações futuras tenham as ferramentas para os ler, para os compreender e, acima de tudo, para os vivenciar por si mesmas. É importante referir que a informação principal para esta apresentação foi retirada da publicação original no soisfardi.org, que por sua vez cita como fonte o portal alajá.org. E claro, para quem gosta de ir mais a fundo, a existência e todo o contexto histórico do Rabino de Oliveira e das suas obras podem ser confirmados em fontes externas de grande credibilidade. Por exemplo, a Jewish Encyclopedia tem um artigo sobre ele, e os seus livros ainda hoje podem ser encontrados nos catálogos da Biblioteca Nacional de Israel. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final, talvez para os nossos dias. A grande missão do Rabino de Oliveira era dar às pessoas acesso direto aos textos originais. Hoje, vivemos num mundo de traduções instantâneas, de ferramentas automáticas a um clique de distância. A questão é, será que com toda esta facilidade nos estaremos a perder a profundidade, a nuance e a conexão que ele tanto se esforçou por preservar? No fundo, o que é que se perde realmente na tradução? Esta foi uma apresentação baseada no conteúdo encontrado no portal soisfardi.org. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem ao passado.